alunos, vamos lá corrigir a semana 6 e fechar o nosso PET 4, terceiro ano do ensino médio. Nós estudamos na temática de todo o PET, que tratou uma pergunta essencial na filosofia: o que é o ser humano? Nós temos aí, tivemos essa semana a figura de Karl Marx, muito importante para entender toda a história humana a partir da a história da relação, história social, das relações sociais, a partir do modo de produção. Então, conceitos muito importantes dentro da dialética marxista, o que é o modo de produção, que é a luta de classes. Nós tivemos esses elementos muito importantes. Em contraposição àquilo que Hegel trazia, que a história humana ela é movimentada pelas ideias, Karl Marx vai dizer, faz uma inversão, que é o materialismo histórico que traz aí, pelas lutas de classe, realmente através mesmo dos fatos concretos que nós temos o que é a história, né? Um exemplo é analisar a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Uma perspectiva hegeliana seria perceber o movimento das ideias que vem vindo aí nesse espírito absoluto. E foi por causa que questões de ideias mesmo em relação ao Oriente Médio, àquela cultura, e na perspectiva de Karl Marx, qual foi o interesse real, né? Qual que foi o que movimentou as brigas aí de lutas de classe, vamos dizer assim, que traz. Nós temos uma atividade apenas nessa semana, traz aí um texto que seria uma charge, né? Do Charles Brown, que a Lúcia fala que as formigas são muito idiotas, porque elas não têm ideia que não passa no mundo. Charles Brown, o que se passa no mundo? Ela fala, eu não tenho a menor ideia. E depois um texto falando aí, um pequeno parágrafo daquilo que é o pensamento de Karl Marx, né? Não é a consciência dos homens que determina é a vida que determina a consciência. Karl Marx define que o desenvolvimento dessas contradições expressa-se nos processos sociais, culturais e econômicos, nas crises, nas lutas, nas mudanças do sistema para se manter e produzir. Então, toda movimentação da história humana não está relacionado com ideias, né? Que é aquilo que passa pela consciência, mas a própria vida, a própria busca ali de luta que faz com que a sociedade se movimente na sua história. O filósofo Karl Marx, na sua abordagem sobre o materialismo histórico dialético, aponta a dimensão significativa da consciência crítica, devendo o ser humano se ater a seu horizonte político e social. Sobre esse assunto, assinala a alternativa correta. Para Marx, a ordem lógica da história social não requer que se parta da produção, não, ao contrário, né? Requer, pelo modo de produção, pela conquista aí de toda essa materialidade dos fatos históricos de uma sociedade que se determina a lógica da história. Então, ao contrário, esse daqui está incorreto porque tem esse não. O filósofo Karl Marx sinaliza que no lugar das ideias estão os fatos materiais marcantes. Sim, é o que a gente vem falando o tempo. Por isso, seu método dialético do materialismo histórico, em que as contradições aí que estão inseridas na cultura que vão movimentando, que a gente analisa a história social, a história humana, né? Na análise crítica de Karl Marx, pode-se explicar a história pela crença da intervenção divina, nada a ver com religião, com intervenção divina, que até Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? No sentido mesmo de que ela pode entorpecer nossas ideias. No lugar da luta de classes, deve prevalecer o valor dos heróis como primazia na consciência dos homens. Também o contrário, é a luta de classes. E não são... nas histórias de todas as nações sempre tem uns heróis, uns personagens que até isso daí deturpa a nossa história, né? Ou até mesmo nos entorpece um pouco de ideologia. É muito de ideologia. Por quê? Porque é igual quando a gente tem
uma luta de algum direito e tem um personagem ali que tomou a frente, aí fica, não se percebe que existiu todo um movimento de participação de muita gente. Então é tipo o que a gente fala no senso comum. Conquistou aquele ali, leva o pato, né? Leva a fama. É, o herói é aquele que leva a fama, mas de toda uma movimentação ali que é muito maior do que ele. Ele é apenas uma representação somente. A estrutura material da sociedade é de pouca importância, não, como já dissemos aqui, para compreender o horizonte político, social, econômico de uma sociedade é preciso levar em conta a luta de classe, o materialismo histórico dialético. Né? É um tema interessantíssimo, Karl Marx nos faz pensar muita coisa, ele é uma referência até hoje nas análises conjunturais, e por isso que ele é rebatido, porque ele tira o véu mesmo das situações, por isso que há um preconceito muito grande com ele. Né? Vale a pena aprofundar, ninguém vai ser comunista nem marxista estudando Karl Marx, mas podemos aprender muito com a história, ele é uma referência dos clássicos da economia, da sociologia, do direito, é um personagem importante na nossa história. Então fica aí nosso abraço e nosso alerta, sempre incentivando vocês a fazerem aprofundamentos, leituras maiores aí. Um abraço e até a nossa próxima aula.